Nossa equipe ficou com o trabalho Brasil Império. O Brasil Império teve duração de 67 anos, tendo se iniciado com a independência em 1822 e terminado com a proclamação da República em 1889. A independência do Brasil carrega a imagem eternizada do belo homem bem vestido que sobre o cavalo erguia sua poderosa espada e arrancava pela força de sua autoridade as cadeias que prendiam o Brasil a Portugal. Mas essa imagem é somente uma invenção romântica do século XIX. A real independência é um processo bem longo e demorado que começa em 1808 com a vida da família real Brasil, a fim de fugir das tropas napoleônicas, e tem seu desfecho no 7 de setembro. A vinda da corte portuguesa ao Brasil foi o primeiro passo para a independência, como eu já disse. Isso é afirmado por seu marco na independência econômica, por exemplo, principalmente pela Carta Régia, que foi um tratado assinado por Portugal que permitiu o comércio brasileiro diretamente com as nações amigas. Com a derrota de Napoleão em 1815 na Europa, os europeus, as nações, convocaram o Congresso de Viena para decidir o que fazer com a bagunça que Napoleão fez lá. Dom João queria participar do Congresso de Viena, mas ele não queria sair do Brasil. Então ele levou o Brasil, colônia, a Reino Unido, a Portugal, Brasil e Algarves. Assim, ele poderia exercer seu governo do Brasil e poderia participar do Congresso de Viena. Dom João fez inúmeras melhorias ao Brasil, enquanto ficou aqui num período chamado Período Joanino. Mas apesar disso, ele causou duas grandes revoluções que foram as revoluções do Porto, que foi em Portugal, e Pernambucana no Brasil. A Revolução Pernambucana ocorreu pela insatisfação popular com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. O questionamento maior era com a relação à grande quantidade de portugueses nos cargos públicos e a insatisfação com os impostos e tributos criados com a chegada da corte. Eles tinham o objetivo de conquistar a independência do Brasil e implantar um regime republicano junto com uma Constituição. Após os revoltosos serem condenados à prisão, resistirem, prender o governador, dominar a cidade de Recife e implantar um governo provisório, eles foram derrotados pela forte repressão militar organizada por Dom João. Já a Revolução do Porto, ocorrida em Portugal, teve influência direta na independência. Ela teve um caráter liberal e anti-absolutista, com consequências que afetaram diretamente o Brasil. Ela foi causada devido a uma confusão enorme que Portugal estava, causada pela queda dos lucros dos comerciantes portugueses, já que as nações estavam comercializando diretamente com o Brasil, a ausência da corte em Portugal, crise econômica que causou muito desemprego e pobreza, e etc. Essa revolução teve como objetivos forçar a corte a voltar a Portugal, recolonizar o Brasil, restabelecendo o pacto colonial, que alegava que o Brasil deveria voltar a comercializar exclusivamente com Portugal, substituir o regime absolutista pela monarquia constitucional de caráter liberal, o que é meio estranho, já que eles queriam recolonizar o Brasil, e enfraqueceu o ideal de independência que crescia no Brasil. Dom João, com essa pressão, voltou a Portugal e deixou o filho dele, Dom Pedro, no Brasil. Após tentarem pressionar Dom Pedro a voltar ao Brasil, Dom Pedro decide ficar no Brasil no dia 9 de janeiro de 1829, já no ano da independência. Com isso, e com a pressão da corte portuguesa para que o Brasil voltasse a ser a colônia, o ideal de emancipação de Portugal ganhou uma força enorme. Dom Pedro, também claramente interessado na independência do Brasil, convocou eleições para compor uma Assembleia Constituinte para o Brasil. E logo depois ele assinou um decreto que alegava ser hostil toda a tropa à vida de Portugal, sem o consentimento dele. Com a Assembleia e esse decreto, o Brasil já estava meio que independente. E aí veio o famoso grito de guerra às margens do Rio Ipiranga no dia 7 de setembro, por Dom Pedro I, o qual não foi tão famoso assim pelo fato do Brasil já estar independente pelos eventos que eu já citei. Um tempo depois, a fim de romantizar esse evento, eles escolheram o dia 7 de setembro, sobre o evento do grito de Dom Pedro I, como o feriado conhecido como Independência do Brasil. Como eu havia dito, Dom Pedro I convocou a Assembleia Nacional Constituinte em 1822, mais precisamente no dia 3 de junho, antes da independência. Porém, os deputados constituintes só iniciaram seus trabalhos em maio de 1823, após a independência. Essa Constituição ganhou o famoso nome de Constituição da Mandioca, por estabelecer que só teria direito ao voto quem tivesse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Ela foi inspirada no Iluminismo e nas revoluções francesa e americana. Prevê também a liberdade individual, liberdade à imprensa e indústria, liberdade religiosa e garantia da propriedade. Apesar da garantia de tantas liberdades, o trabalho escravo ainda era mantido e o governo era quem tinha responsabilidade sobre mão de obra escravista.
Os partidos português e brasileiro disputavam o poder. O português queria poderes absolutos para Dom Pedro I e o brasileiro queria a submissão dele ao parlamento. Usando de gancho isso, temos um anteprojeto constitucional que incomodou Dom Pedro demais, que era a limitação de seus poderes. Esse fato fez o imperador dissolver a Assembleia Constituinte e nomeou o Conselho de Estado, que elaborou a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. O Conselho de Estado foi o nome dado à comissão responsável pela elaboração da Carta Constitucional. Ele era composto por 6 ministros e mais 4 membros escolhidos pelo imperador. A Constituição de 1824 é a de maior duração da história do Brasil até hoje, muitas vezes considerada a melhor de todas e estabelecia um governo monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Essa Constituição foi caracterizada por dividir os poderes em 4. Os 3 conhecidos: Executivo, responsável pela burocracia estatal, o Legislativo, que aprova as leis, e Judiciário, responsável pela aplicação de leis. E, por último, o quarto poder exercido exclusivamente pelo imperador, o poder moderador, poder o qual alega-se ser o motivo da longevidade do império, responsável por manter o equilíbrio entre os demais poderes. Outro ponto positivo da Constituição foi seu pioneirismo ao definir direitos básicos do cidadão e direitos individuais, sendo uma das primeiras constituições ocidentais a garantir isso. Era uma Constituição democrática, na qual votavam aqueles que apresentassem certa quantidade de renda, o que já no segundo reinado significava que a maior parte da população livre podia votar. Passou por uma emenda importante nota adicional de 1834, onde finalmente os liberais venceram e foi posto em prática o federalismo e o parlamentarismo real. Com a ausência dos cursos jurídicos no Brasil colonial, foi demonstrado o plano da metrópole aplicado para atestar o poder político e jurídico em solo brasileiro. No decurso deste período, o direito português conservou a sua isonomia, já que dispunham de um pilar legal único, as ordenações. Como base dos magistrados brasileiros, era destacada a Faculdade de Coimbra. Não obstante, essa inexistência foi corrigida com a independência do Brasil e a corrida para a edificação do Estado Nacional Liberal. Precisamente, a aristocracia dirigente do país que se tornou livre, o Brasil, procurava uma nacionalização dos juristas e pessoas que atuavam em funções notárias e administrativas do Estado. Relacionando então as inclinações políticas que foram criados os primeiros cursos jurídicos no Brasil, em Olinda e São Paulo, por Dom Pedro I, que sancionou a Carta de Lei de 11 de agosto de 1827. Como resultado, iniciou a construção da nossa cultura jurídica. Agora nós vamos falar um pouco sobre o período regencial. O período regencial foi uma época da história do Brasil que durou entre os anos de 1831 a 1840, quando Dom Pedro I abdicou de seu poder no dia 7 de abril de 1831, após sofrer uma série de protestos contra o seu governo, e deixando seu trono para seu filho e herdeiro Dom Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Porém, a Constituição da época determinava que, neste caso, o país deveria ser governado por regentes até o herdeiro atingir a sua maioridade, que era de 18 anos. E assim foi feito. O Brasil foi comandado por 5 regências, sendo elas: a primeira, a Regência Trina Provisória, no ano de 1831, e teve como regentes Lima e Silva, Senador Vergueiro e Marquês de Caravelas. Segundo, a Regência Trina Permanente, que foi dos anos de 1831 a 1835, e teve como regente José da Costa Carvalho, João Prado Muniz e Francisco da Lima e Silva. Terceiro lugar, teve a Regência Una de Feijó, que durou entre os anos de 1835 a 1837, e teve como regente Diogo Antônio Feijó. Quarto, Regência Interina de Araújo Lima, no ano de 1837. Teve como regente Pedro de Araújo Lima. E por último, a Regência Una de Araújo Lima, dos anos de 1838 a 1840. E teve como regente Pedro de Araújo Lima. Neste ano de 1840, o Brasil sofreu com um golpe de Estado, chamado Golpe da Maioridade, e teve sua Constituição outorgada pelo Parlamento Brasileiro, em junho de 1840. Sendo assim, Dom Pedro II foi nomeado imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade. Paralelo a este momento, o Brasil também passou por uma série de revoluções.
Dentre elas, a maior ou mais longa, que dura praticamente 10 anos e é conhecida como Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha foi um conflito regional contrário ao governo imperial por um descontentamento político e busca por parte dos liberais por uma maior autonomia para as províncias brasileiras. Foi comandado por Bento Gonçalves, tendo como seus aliados os pecuaristas ou estancieiros. Iniciado em São Pedro do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, entre as datas de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. O Segundo Reinado. O Segundo Reinado corresponde ao período pós-regência, datado de 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889, período esse em que o Brasil esteve sob o reinado de Dom Pedro II. Nesta época, surgem os primeiros partidos políticos do Brasil. O Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como os Luzia, e o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como os Saquaremas. Ambos os partidos defendiam as ideias da elite, como a manutenção da escravidão. Porém, somente se diferiam em relação ao poder central, com os liberais lutando por mais autonomia provincial e os conservadores por mais centralização. Entre as mudanças políticas adotadas, uma das principais foi a adoção do parlamentarismo em 1847. Neste sistema, o poder legislativo era mais respeitado. Porém, sua forma de governar era diferente dos países europeus, onde o presidente de conselho era quem estabelecia o quadro de ministros. Podia também dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Como era diferente dos países europeus, ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Foi caracterizado como um período de paz considerável entre as províncias brasileiras, com a abolição gradual da escravidão e a Guerra do Paraguai. Esse período foi crucial para o processo de abolição dos escravos, onde os mesmos se mobilizavam através dos quilombos e irmandades religiosas, mas também solicitaram a sua liberdade na justiça. Para controlar o fim do trabalho escravo, o governo promulga leis contra a escravatura, levando finalmente à abolição em 1888. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei dos Sexagenários, em 1887 e, enfim, a Lei Áurea. A monarquia já não favorecia os proprietários de terra do Nordeste, que acabaram por abandonar o imperador. Os militares reclamavam mais reconhecimento, aumento de salário e promoções que não eram realizadas. Tudo isso fez com que alguns oficiais aderissem aos ideais republicanos. Igualmente, a elite latifundiária não pôde suportar a ideia de abolição da escravidão. Assim, a República é proclamada, sem participação popular, como um golpe, no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o qual foi o primeiro presidente do Brasil. O que foi a Lei de Terras? A Lei de Terras de 1850 tinha como objetivo promover o ordenamento jurídico da propriedade da terra, tornar públicas parcelas de território ocupadas por índios de grupos distintos passíveis a serem adquiridas por compras particulares. Neste período, o acesso à terra só poderia ser adquirido por compra. As sesmarias e as posses deveriam ser registradas nos cartórios. Porém, por um tempo, acabou se gerando sobreposições, ou seja, algumas pessoas que não tinham determinada parcela de terra acabavam registrando elas em seu nome. E a outra pessoa, que realmente era dona daquela terra e queria registrar no seu nome, não tinha como, porque acabava ocorrendo os chamados roubos de terras. As terras que não fossem registradas seriam terras devolutas, ou seja, terras do Estado, que seriam vendidas, ou haveriam leilões para arrecadação de dinheiro. Isto tudo servia para tornar as terras um bem comercial, uma fonte de lucro, tirando delas o caráter de status social, dificultando a compra ou a posse de terras por pessoas pobres, favorecendo elas para o uso e fins voltados à agricultura para exportação, ou seja, favorecendo apenas os grandes donos de terras e os mais ricos. O Código Comercial de 1850. Este código, ele surge com a necessidade e a finalidade de regular os direitos e obrigações dos comerciantes, empresas e as suas relações.
As relações jurídico-mercantis do Brasil eram regidas por leis portuguesas e os códigos comerciais da Espanha e da França. Por ter um grande potencial econômico e suas características bem marcantes, surge a necessidade do Brasil adotar um código comercial próprio, em substituição das disciplinas estrangeiras. Em 25 de junho de 1850, a Lei nº 556 foi sancionada, com a aprovação do imperador Dom Pedro II. Nosso código foi inspirado no Código Comercial francês. Deste modo, o direito brasileiro passou a disciplinar atividades econômicas pelos critérios da teoria dos atos de comércio. A primeira parte do Código Comercial de 1850 adentra nos dias atuais o novo Código Civil Brasileiro, que entrou em vigor em 2003, revogando expressamente o Código Civil de 1916. Lei do sexagenário. De acordo com a lei, os escravos com mais de 60 anos eram livres, porém, esses escravos eram submetidos a trabalhos exaustivos e em péssimas condições. Dificilmente eles conseguiam chegar a essa idade. O ponto positivo dessa lei foi que, mais uma vez, o tema foi levado às autoridades e discutido, resultando em avanços no abolicionismo. A cada vez que uma nova lei era criada, mais a população se acostumava com a ideia e defendia o abolicionismo. A Lei Áurea. A Lei Áurea foi criada em 13 de maio de 1888. A lei decreta o fim da escravidão no Brasil. A lei assinada pela princesa Isabel que libertou os escravos do Brasil, e vale lembrar que o Brasil foi o último país do continente a acabar com a prática da escravidão. Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre foi criada em 28 de setembro de 1871. A lei declarava que filhos de escravos nascidos a partir daquela data eram livres. Foi considerada por muitos a primeira lei abolicionista. A Lei do Ventre Livre permitia a liberdade para filhos de escravos, mas na prática não era tão simples assim. Quando o filho de escravo nascia, existiam dois destinos para ele: continuar na casa do senhor, dono dos escravos, ou enviar a criança para o governo. E como muitas famílias queriam continuar juntas e o senhor não tinha mais responsabilidade sobre a criança, eles eram aceitos sobre a condição de, após atingir a maioridade com 21 anos, pagar a dívida por ter crescido, se alimentado e vivido na fazenda. Eles pagavam essa dívida com o próprio trabalho, mas ainda assim, a Lei do Ventre Livre foi um passo importante para a abolição da escravatura no Brasil, porque começou a fomentar debates e a sociedade começou a pressionar as autoridades para o fim dessa prática. Escravidão e suas leis no Brasil. Tivemos 4 importantes leis no Brasil durante a escravidão, que são a Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e a Lei Áurea. Bom, a Lei Eusébio de Queiroz foi criada em 4 de setembro de 1850. A lei proibiu o tráfico negreiro transportado da África até as colônias. Isso porque, alguns anos antes, a Inglaterra criou a Lei Bill Warden e proibiu o comércio de escravos. Os ingleses estavam interessados no fim da escravidão por estarem inseridos no contexto da Revolução Industrial. Então, eles queriam aumentar o mercado consumidor, não visando que os escravos fossem comprar, mas sim os fazendeiros, que ao invés de gastar dinheiro com os escravos, passaria a comprar produtos ingleses. Dessa forma, a Inglaterra pressionou o Brasil até que foi instaurada a Lei Eusébio de Queiroz, mas essa lei não surgiu efeito nos primeiros anos, o que deu origem ao dito popular Lei para Inglês Ver. Porém, a partir de 1870, a Inglaterra aumentou a fiscalização, que teve como resultado o tráfico ilegal ganhando forças e aumentou o tráfico interno de escravos. De qualquer forma, esse foi o primeiro contato com as ideias relacionadas ao abolicionismo. Na primeira metade do século XIX, o Estado Imperial investiu na infraestrutura do país, principalmente em portos e estradas, modificando a situação vigente no país em 1822. No início do período imperial, no qual a economia nacional era praticamente toda baseada na exportação de matérias-primas e o mercado interno baseado na agropecuária. Os novos investimentos possibilitaram uma melhoria na relação comercial e na comunicação entre regiões. Logo, a economia brasileira se diversificou bastante. Tentaram manter a balança comercial favorável, mas as importações eram relativamente altas pela falta de produtos manufaturados no país. A base da economia acompanha o Brasil colônia. O açúcar, o algodão e o fumo continuaram a ter grande relevância na pauta de exportações, apesar de que o café torna-se, neste novo período, mais relevante que o açúcar.